Dizem que o deserto não perdoa, mas também não esquece. Ele guarda nas suas dunas silenciosas e nos ventos quentes que uivam à noite as histórias de quem ousou amar, lutar e sangrar sob o mesmo sol impiedoso. Entre todas essas histórias, há uma que ecoa com mais força, como uma cicatriz gravada na alma do tempo. A história de Tahan, o último guerreiro Apache, e de Beatriz, a mulher que desafiou tudo para amá-lo. Tahan era um homem feito de silêncio. Seu olhar, profundo e escuro, carregava a lembrança de uma tragédia que o mundo já havia esquecido. Quando criança, ele viu sua aldeia ser dizimada por homens que prometeram paz e trouxeram pólvora. Perdeu o pai, o irmão e a terra. Perdeu até o direito de sonhar. Desde então, caminhava pelas fronteiras do sertão brasileiro, um exilado sem lar, um espírito de guerra vestindo o corpo de um homem. Seu coração, endurecido pela dor, batia apenas por uma razão: vingança. Durante anos, seguiu rastros, buscou nomes, interrogou os ventos e as sombras. Até que um dia, ao chegar a uma vila isolada cercada por cactos e poeira, encontrou o primeiro traço do seu passado: um medalhão de prata com o símbolo dos traidores. Estava pendurado no pescoço de um homem que se dizia comerciante, mas que cheirava a pólvora e mentira. E ao lado dele estava Beatriz. Beatriz era diferente de tudo que Tahan havia conhecido. Uma mulher de curvas generosas, de risadas fáceis e olhos que pareciam entender o que ele nunca dizia. Era professora e havia deixado a cidade grande para ensinar as crianças esquecidas do sertão. Quando Tahan a viu pela primeira vez, ela estava sentada sob uma mangueira, rodeada por pequenos alunos, desenhando letras na areia. A luz dourada do fim da tarde tocava seu rosto, e pela primeira vez em muito tempo, o guerreiro sentiu que algo dentro dele se movia. Não era raiva, nem dor, era vida. Nos dias seguintes, ele ficou. Ajudava a consertar cercas, buscava água e observava Beatriz ensinar. Não demorou para que ela percebesse sua presença. E assim, como o nascer lento do sol, os dois começaram a se aproximar. Ela falava pouco, mas sorria muito. Ele falava nada, mas olhava tudo. E entre silêncios e gestos, nasceu algo puro, inesperado, quase proibido. Um amor que o deserto, com toda a sua dureza, parecia abençoar. Mas o passado, como o vento, sempre volta. Numa noite em que o vilarejo celebrava a colheita, um homem chegou montado num cavalo preto. Trazia o mesmo medalhão de prata que Tahan vira antes, o mesmo símbolo que os assassinos de seu povo usavam. Chamava-se Duarte e se apresentou como tio de Beatriz. Ela o recebeu com alegria, sem imaginar o peso que aquele nome trazia. Para Tahan, era como ver um fantasma sair das cinzas. O sangue ferveu. Nos dias seguintes, Tahan tentou se afastar, mas o destino o prendia ali, entre o amor e o ódio. Duarte começou a desconfiar do Apache silencioso, e numa tarde quente, o confronto veio. Palavras afiadas como lâminas, verdades antigas reveladas. Beatriz ouviu tudo: o massacre, o símbolo, a jura de sangue, e viu nos olhos do tio o mesmo brilho cruel que Tahan descrevera. Pela primeira vez, ela duvidou do próprio sangue. Naquela noite, o vilarejo foi atacado. Homens armados incendiaram casas, roubaram animais e procuraram por Tahan. Duarte os liderava. Queria o mapa das ruínas onde o ouro Apache estava enterrado. Mas o guerreiro não recuou. Saiu das sombras com seu arco, movendo-se como o vento cortante do deserto. As flechas voavam rápidas, certeiras, e cada uma delas parecia carregada com a alma de seus ancestrais. A vila virou um campo de fogo e gritos. Beatriz correu em meio à fumaça, procurando por Tahan, até encontrá-lo ferido, ajoelhado, com sangue escorrendo pelo peito. Mesmo assim,
Seus olhos mantinham o brilho sereno de quem conhece o próprio destino. Ele segurou a mão dela e sussurrou: "O passado é um rio. Ele pode te afogar ou te ensinar a nadar." Beatriz chorou, o desespero misturado à admiração. Taham levantou-se cambaleante e partiu para enfrentar Duarte pela última vez. Ninguém sabe o que aconteceu exatamente. Alguns dizem que os dois morreram juntos, em duelo, com o sol nascendo atrás das montanhas. Outros afirmam que Taham venceu, desaparecendo no horizonte com o medalhão em mãos, jurando nunca mais amar. Mas há quem diga outra coisa. Dizem que, nas noites quentes do sertão, quando o vento sopra entre os cactos e o luar pinta a areia de prata, uma fogueira solitária se acende nas ruínas esquecidas. O crepitar das chamas mistura-se ao som distante de um violão antigo, e quem se aproxima jura ouvir uma voz masculina entoando canções numa língua que o tempo apagou. Perto dele, uma mulher de vestido claro e cabelos soltos observa em silêncio, o olhar perdido entre a saudade e a eternidade. Alguns afirmam que são Taham e Beatriz, unidos além do tempo, guardando a fronteira entre o amor e a vingança, entre o que foi e o que ainda poderia ter sido. Outros dizem que são apenas espíritos que vagueiam, lembrando aos vivos que há paixões que queimam, não para destruir, mas para purificar. Amores que nascem do caos, florescem na dor e permanecem quando até as cinzas já foram levadas pelo vento. E quando o fogo do horizonte pinta o céu de vermelho e o vento sopra quente como o hálito dos deuses, os anciãos murmuram a mesma frase, passada de geração em geração. O amor deles não venceu a guerra, ele a transformou, e assim, entre o som do vento e o brilho das brasas, o sertão ainda guarda o eco de um amor que se recusou a morrer, um amor que desafia o tempo, os deuses e o esquecimento.